Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo aqui no canal. Eu vou chamar esse vídeo de Amor em Tempos de Coronavírus. E eu quero dizer para você o seguinte, a natureza criada espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa é uma frase bíblica que você vai encontrar no Novo Testamento, em Romanos, se eu não estou enganado, Romanos, capítulo 8, versículos 18 e 19. E essa frase, desde que esse período de isolamento, de quarentena e tudo isso começou, esse texto, esse pequeno verso tem me chamado a atenção, tem me vindo à memória. E eu acredito que não é tempo de, vamos colocar assim, fisicamente estamos nos resguardando e, entre aspas, nos isolando, mas não é tempo de se esconder. Não é tempo de sumir do mapa. É tempo de, dentro deste período de isolamento, é tempo de duas coisas importantes. Eu acredito muito que nós devemos, nós somos seres sociais, nós fomos criados por Deus, essa é a minha visão, ou existimos, de uma maneira geral, para você que não acredita em Deus, com o propósito de nos relacionarmos e servirmos uns aos outros. A vida só vai ter realmente algum sentido se nós deixarmos uma tendência egoísta que o ser humano tem de sempre olhar para o seu próprio umbigo e começar a olhar à sua volta e buscar o relacionamento, a interação, enfim. Do ponto de vista da aprendizagem, a melhor forma de aprender é a partir de interação. Sem interação nenhuma com nenhum ser, não existe aprendizagem. Do ponto de vista do relacionamento mesmo, é importantíssimo. O homem, eu até, um artigo antigo que eu escrevi, eu dizia assim, nós podemos viver sem relacionamento, nós podemos sobreviver sem relacionamento, mas viver intensamente só faz algum sentido, só traz realmente um bem-estar, uma satisfação, a própria felicidade, vamos colocar isso como felicidade, a partir do momento que nos relacionamos com outras pessoas. Então, é interessante porque nós estamos vivendo esse período de coronavírus. Qual é a tendência das pessoas? Aliás, deixa eu antes de falar de uma tendência em relação a essa parte específica de interação entre os seres. É muito importante, fica uma dica para você, que você continue tomando muito cuidado com tudo que você ouve, com tudo que você vê, com tudo que você identifica como verdade a partir de notícias que são divulgadas via redes sociais, WhatsApp, enfim. Você sabe que as pessoas se aproveitam muito disso. Tantas informações que são fake, que são distribuídas aí, e enfim, eu fico pensando qual é a satisfação de alguém que divulga uma mensagem que não é verdade. Ou ela tem algum interesse próprio, algum interesse, de alguma maneira aquilo a beneficia, ou não faz sentido. E eu penso que tem gente que faz isso sem propósito algum. Mas para nós temos que ser muito cuidadosos, porque a própria mídia ela é tendenciosa. Então se você vê uma notícia num canal de TV e depois vê em outro e outro, você vai ver que cada uma mostra um ângulo, leva para um determinado lado, etc. E eu sou como professor e alguém que até ensina estratégias de estudo para os meus alunos, eu falo muito com você que está me assistindo agora, seja cuidadoso, busque a sua própria interpretação daquilo que é fato, identifique o que é fato e identifique o que é apenas especulação, investigue com mais profundidade. Hoje nós somos muito preguiçosos para buscar informação e é tão fácil, o acesso à informação verdadeira não é tão complicado assim. Você fazendo uma pesquisa no Google, facilmente você identifica algo que é fake ou não, nem sempre é tão fácil assim identificar se uma informação é verdadeira ou não, mas cabe a nós buscar essa informação e chegar a uma conclusão dos fatos a partir do uso da nossa inteligência, do nosso próprio raciocínio. Então nunca acredite em apenas uma única fonte, veja aquela fonte de informação, busque outras, analise e chegue à sua própria conclusão. E eu digo isso porque muita gente está vivendo um período conturbado, está atrapalhada, está ansiosa, está com medo do que está acontecendo, está com a vida revirou-se completamente para muita gente. E algumas pessoas entraram num início de processo de depressão, enfim, em virtude dessas informações negativas que nos chegam a todo momento, a todo segundo, a todo minuto.
eu recomendo a você que você seja cuidadoso e muitas vezes pegue um momento do dia para você se informar, mas o restante do tempo procure encher a sua cabeça, a sua vida de coisas boas, de boas notícias. E eu vou dizer para você, tem notícia boa. Por exemplo, eu estava fuçando na minha caixa de e-mails agora há pouco e eu vi uma notícia, na verdade, de 4 dias atrás. Eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de abril. No dia 4 de abril saiu uma notícia, olha que bacana. A notícia era, uma senhora de 101 anos na Espanha recebe alta. Ela foi curada, passou pelo tratamento e está completamente curada e teve alta. Recuperou-se do coronavírus e goza de boa saúde. Olha que coisa linda! Uma senhora de 100, a gente sabe que o corona, esse vírus, ele tem vindo fortemente, todo mundo pode ser um meio de contágio, ou pode levar o vírus e contagiar outras pessoas, porém o vírus ele se aproveita de alguém que tem imunidade baixa. Então, geralmente os senhores de idade, principalmente algumas pessoas que já têm alguns outros problemas de saúde, enfim, correm um sério risco de perder a vida se forem contagiadas pelo vírus. Agora, olha que notícia boa, uma senhora de 101 anos, recuperou-se, teve alta, estava com coronavírus e agora está totalmente curada. Que lindo, que bênção e que boa notícia para todos nós, que somos bombardeados com morte, 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 todo dia tantas mortes tiveram, tantas mortes, e está tendo mais morte, mais contágio, mais gente manifestando, mais gente aparecendo. E aí você vê a notícia de que as pessoas que têm, muitas delas também estão se recuperando. E isso é uma boa notícia. E isso nos dá esperança, nos traz uma boa expectativa. Esse é um viés que eu gostaria de deixar esclarecido aqui no vídeo. Um segundo ponto é a questão de nós nos isolarmos, mas não nos afastarmos das pessoas. A internet está aí e as várias possibilidades de fazermos videoconferência, de conversarmos com pessoas que estão parentes nossos ou amigos que estão do outro lado do mundo, nos facilita. Hoje nós estamos tendo que usar, de repente, um Skype ou algum outro aplicativo, um Zoom ou algum outro aplicativo de videoconferência para ver pessoas que já faz vários dias que a gente não vê e que às vezes estão até relativamente próximas, na mesma cidade ou num outro bairro e tal, e não necessariamente distantes, como, por exemplo, eu tenho conhecidos, parentes, amigos que moram em outros países. Então, na verdade, a internet nos dá a possibilidade de, mesmo em isolamento em casa, físico, não precisamos nos isolar socialmente, não precisamos nos esconder do que está acontecendo no mundo. Podemos ter um contato, um relacionamento de qualidade mesmo que à distância. E é isso que muita gente está percebendo. Muitas pessoas, olha que interessante, muitas pessoas que antes desse negócio da quarentena, fazia muito tempo que já não via algum parente, algum amigo, ficou isolado e de repente começou a pensar, puxa vida, faz tempo que eu não vejo e não falo com aquela pessoa, vou voltar a ter relacionamento com ela, vou me aproximar novamente, mesmo que seja via vídeo, via videoconferência, via telefone, e muitos estão usando esse período para retomar contato com pessoas importantes, ou pessoas que considera importantes e que é necessário, que é importante que se restabeleça uma conexão. E isso é lindo. Mas é importante que alguns estão conseguindo fazer home office, outras pessoas não. Aos pouquinhos, alguns voltam ao sistema normal de trabalho, ou mais ou menos normal. Muitos estão na linha de frente, como agentes de saúde, etc., e não puderam simplesmente se isolar, porque precisam fazer o tratamento de pessoas que estão com coronavírus. Mas a questão aqui é, gente, mesmo quando você sai, se você está conseguindo ficar em quarentena na sua casa, mesmo quando você sai para ir a um supermercado comprar um suprimento rapidamente, esteja afastado fisicamente das pessoas por uma questão de orientação e de cautela, mas, gente, você não precisa também abaixar os olhos e não olhar para as pessoas. Não deixe que esse isolamento físico se transforme em um isolamento total social, uma desculpa para que você não se relacione com outras pessoas. E eu acredito muito, eu vi uma mensagem esses dias falando sobre o vírus do amor pode acabar com o vírus de qualquer doença, ou o vírus das coisas ruins que acontecem no mundo, e eu acredito nisso. E mostrar amor não necessariamente a única forma de fazer isso é através de contato físico, através do olhar, através de um sorriso, através de palavras que sejam ditas via redes sociais. São meios
pelos quais, e eu já com uma visão romântica, uma vertente mais romântica, como um professor de literatura e tal, eu já digo, as tuas palavras são capazes de abraçar alguém. Alguém pode se sentir abraçado por palavras de amor que você declare. Algumas pessoas, elas se sentirão muito bem, beijadas, acariciadas, simplesmente com um olhar. O olhar tem um poder. Eu sei que já antes da quarentena, o ser humano, ele entrou num nível de se relacionar com pessoas de maneira superficial. Então o que acontece? Muitos de nós, no contato com outras pessoas, não temos mais por hábito nos conectarmos com a pessoa através do olhar. Mas a comunicação, ela vai ter um poder, uma força muito maior a partir do momento que você se conecta visualmente, aquele olho no olho. E esse olho no olho pode ser feito sem o prejuízo do contágio da doença, ou sem o perigo de se transmitir o vírus. Você entende isso? E isso é uma coisa linda. Eu entendo que nós devemos fazer um bom uso desse tempo de caos, de turbulência, de incertezas, para trazer de volta à tona coisas que nós perdemos no meio do caminho. É um tempo de revermos conceitos, revermos a nossa forma de viver, retomarmos um contato com a gente mesmo. Eu tenho visto muito a importância de eu descobrir até o meu propósito. Muitos se perderam nessa história porque estavam num ativismo tão grande de fazer coisas assim até no automático, que agora que tiveram que parar, ou ao menos por um tempo pararam, se sentiram tão perdidos porque qual é o propósito de tudo que eu estou fazendo? Essa avaliação do propósito, esse olhar para dentro de si mesmo e voltar a ter um relacionamento com si próprio, consigo mesmo. E posteriormente trazer as pessoas que deveriam estar mais próximas, familiares, filhos e esposa, muitos que estavam num ativismo tão grande fazendo coisas no automático, perderam a qualidade de relacionamento com aqueles que estão perto. E este é o momento de esse relacionamento com os que estão perto se fortalecer novamente, para que quando nós possamos voltar com tudo para o nosso habitual, vamos dizer assim, quando nós iniciarmos essa nova etapa, esse novo ciclo, em um mundo que não volta, os especialistas, todos eles estão dizendo o seguinte: as coisas não voltam a ser como antes. Nada. A forma de trabalhar nas empresas, o culto dentro das igrejas, as missas, a forma de se relacionar com as pessoas, nada voltará a ser exatamente como era antes. É tempo de usarmos esse tempo para nos prepararmos para voltar a viver, não é voltar exatamente, mas para iniciarmos um novo ciclo com propósito, com qualidade de relacionamento com os que estão perto, para poder oferecer para o social ainda mais e ter uma vivência, uma convivência no social muito melhor, com muito mais qualidade, com propósito do que estávamos fazendo anteriormente. Pense nisso, pense e reflita sobre isso. E não deixe de forma alguma de exercer o amor por si próprio, pelos que estão perto e pela sociedade como um todo neste tempo de coronavírus. O amor, ele é o vínculo da perfeição, diz a Bíblia. E ele pode e deve ser aplicado em todo o tempo. O amor, ele é divino. E nós precisamos do divino, de Deus, nas nossas vidas. E eu declaro isso, eu acredito de verdade que ao superarmos essa situação adversa, nós viveremos tempos muito, muito especiais, de muita bênção, de muita vitória. Não digo que tudo vai melhorar, que tudo vai se solucionar, não, e que a vida vai se tornar a maravilha. Não, não. A gente vai lidar com situações e problemas como sempre lidamos. Porém, a sua perspectiva, a sua visão de mundo, eu espero de verdade que se transforme completamente. Você vai ver o mundo de uma outra forma e eu acredito que seja de uma melhor forma. Ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue para as pessoas, comunique aqui comigo, deixe mensagens aqui, sugestões de temas para serem abordados, comente como tem sido para você esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena, como é que você tem enxergado isso. Vamos treinar a nossa habilidade, nós temos essa habilidade, esse recurso dentro de nós de
ressignificarmos aquilo que é negativo, converse comigo, vamos juntos buscar o melhor de Deus para a nossa nação, para o mundo, ok? Beijo no coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.